A paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui no nosso encontro de quinta-feira para falarmos desse assunto inesgotável e interessantíssimo que interessa muito ao céu, né? Em primeiro lugar, que é a obra missionária. E nós vamos falar hoje sobre o que todo missionário em campo precisa saber. Não vamos falar de cursos, não vamos falar de livros, hoje não. Hoje nós vamos falar de algo mais profundo. Algo ligado ao caráter, algo ligado ao comportamento. Então, vem comigo, principalmente você que é missionário, que é secretário de missões, que se interessa pela obra missionária, presta bem atenção naquilo que nós vamos abordar hoje. É muito importante. Se você falha nesses quesitos aqui, não adianta a sua formação, não adianta quantos livros de missões você leu, não adianta o quão conhecimento técnico que você tem. Se nós falharmos nisso, a missão é cancelada, a missão acaba. E o que seriam esses assuntos? Bem, há pilares que são inegociáveis e eles estão aí baseados na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos dá esse perfil, o perfil do verdadeiro missionário. Ele é muito claro nas Escrituras. Claro, o céu não espera nada que o céu não esteja disposto a lhe dar. Há uma fonte para tudo o que nós vamos falar aqui. Essa fonte é Cristo. Vá buscar lá que tem. Vamos beber lá sempre que precisarmos. Combinado? O missionário, ele deve ser um eterno aprendiz, deve ter um coração ensinável. Dia desses eu estive ministrando em São Paulo e estava presente ali um missionário que trabalha há 50 anos com povos indígenas. Quem já me ouviu ministrar sabe que, vez por outra, eu costumo chamar as pessoas para virem à frente. Quem tem uma chamada, quem quer receber algo especial da parte de Deus. E qual foi a minha surpresa quando aquele homem que tem mais tempo em missão do que eu tenho de vida, levantou-se, aí com mais de 70 anos de idade, caminhou até diante do altar e dobrou o seu joelho. Que exemplo isso foi para minha vida, para a vida de todos os missionários que estavam ali. Depois eu fui abraçá-lo, fui conversar com ele, e ele disse assim: irmã Kelly, eu aprendi muita coisa hoje, e eu vim aqui diante do altar receber de Deus ferramentas novas para eu continuar na missão. Então aquele missionário que diz assim: eu já sei tudo, eu sei como é. Aquele que você vai dar um conselho e diz assim: eu já entendo, eu sei, eu domino essa área, eu já estou na missão há 3 anos. Cuidado, nós precisamos ter um coração ensinável e estar sempre disposto a aprender. E nós aprendemos todos os dias. Aprendemos com uma criança, aprendemos com um colega, aprendemos com uma frase, aprendemos com uma leitura, aprendemos com uma reflexão, aprendemos em uma conversa, às vezes aleatória. Deus usa ali aquela circunstância para nos ensinar. Se o nosso coração é ensinável e nós estamos atentos, nós conseguimos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. O missionário precisa saber ouvir, saber acolher e solidarizar. Quando nós falamos em saber ouvir, eu estou falando aí da escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É quando você não está ouvindo alguém já formulando mentalmente a resposta que você vai dar. A escuta ativa inclui uma atenção total, focada, uma atenção plena na pessoa que está conversando com você. Não é quando você escuta e está ali mexendo no celular, não é quando você escuta e está pensando em sua lista de compras, não é quando você escuta e está ali mentalmente formulando qualquer outra ideia. É quando sua atenção está focada na pessoa que está conversando com você. Quando você tem uma escuta ativa, você ouve o que é necessário que você ouça. E quando você ouve o que é necessário, quando você presta atenção, de repente você pode se deparar com algo dentro daquela cultura que vai ser fundamental para o sucesso da missão que você está desenvolvendo. Agora é ouvir sem se sentir superior, é ouvir sem julgamento, é ouvir realmente com atenção e muito atento à voz de Deus dentro daquela conversa. Você não é o dono da verdade. O missionário não é
o grande pai branco que chegou, a grande mãe branca que chegou e tem todas as respostas. Então, cuidado com as interrupções, cuidado ao dizer, vocês ainda fazem isso dessa maneira. Cuidado, ouça com atenção, ouça sem criticar, ouça entendendo que Deus pode ter uma palavra para você interessante aí durante essa conversa. Eu tenho uma experiência de um campo onde eu passei. Gente, essa experiência é uma experiência altamente impactante. Eu estava sentada com um senhor, ouvindo ele, um índio, né? Um índio velhinho. Estávamos assando o gongo, que é o que se desenvolve ali dentro do Tucumã, né? Estávamos comendo o gongo assado numa fogueira, conversando, um ali atento ao que o outro estava dizendo. De repente eu me calei e ele começou a falar. E ele disse assim, Kelly, muito urua. Ele disse, Kelly, há muitos anos, eu e minha família, nosso povo, nós morávamos no céu. Nós todos morávamos no céu. O tempo presente, passado, futuro para essa etnia é um pouco diferenciado de como nós vemos aqui na nossa cultura. Mas você vai me entender. Ele disse, lá onde nós morávamos não tinha morte, não tinha dor, o animal selvagem não nos atacava, ninguém ficava doente. Se índio tinha fome, índio pegava uma fruta da árvore, se índio tinha sede, bebia a água do riacho. Lá não havia noite, ele disse. Iriam, que é o nome do Deus criador dos céus e da terra dentro daquela cultura, ele disse, Iriam vinha todos os dias falar conosco, todos os dias. Ele nos chamava pelo nome. Uma vez, Iriam plantou uma árvore, e essa árvore que ele plantou na terra, ela cresceu muito, suas copas chegaram, seus galhos chegaram ao céu. Então, Iriam nos reuniu a todos e disse, não se aproximem da árvore, não desçam por ela. Tudo que vocês precisam, vocês têm aqui. Somente me obedeçam. É só um teste para a obediência. Mas aí ele me disse que uma Narimá e um Tramá, um homem e uma mulher, começaram a conversar e a dizer, ele não deve estar falando tão sério, lá embaixo deve ser interessante, deve ter coisas diferentes do que tem aqui. Vamos descer. Resolveram descer. Eles planejaram, vamos descer rápido, olhar rápido e subir antes que ele venha. Mas parece que ficaram entretidos com os negócios aqui de baixo e não subiram. Quando Iriam chegou e chamou Narimá e Tramá, eles não estavam. Iriam olhou para a árvore e, muito triste com a desobediência, cortou a árvore com sua espada de fogo. A árvore caiu. E aqueles dois que ficaram aqui embaixo, ele disse, são os nossos pais. Mas Iriam, antes que o céu se fechasse, ele disse, um dia, quando minha tristeza por essa desobediência passar, eu vou plantar esta árvore novamente e vocês poderão outra vez viver comigo no céu. Então aquele índio, com a voz embargada, ele disse, meus avós morreram e não viram a árvore, meus pais morreram e não viram a árvore. Eu vou morrer e não verei a árvore. Mas para ele eu disse que a árvore é Cristo. Foi um momento de muito esclarecimento para ele e para aquele povo que eu passei a apresentar agora Cristo como a árvore da reconciliação entre o povo desobediente e o dono do céu. Olha que coisa maravilhosa, né? E isso aconteceu porque eu ouvi. Então, saiba ouvir. Tiago 1,19 já diz, sede prontos para ouvir e tardios para falar. Tem muitas pérolas que Deus está nos concedendo e nós estamos deixando passar porque não prestamos atenção. Saiba acolher, desenvolva a hospitalidade, valorizar a companhia do povo, ter relacionamento com o povo. Isso é imprescindível para o missionário. Não adianta ele saber pregar um sermão expositivo dividido em 6 partes se ele não se relaciona, se ele falha na questão do relacionamento. A casa do missionário, ela é um porto seguro para a comunidade. Eu ouvi falar de um missionário, inclusive na África, que ele levantou muros de 3 metros ao redor da casa, colocou cerca elétrica e um portão de ferro com controle remoto. Colocou ali fora uma campainha
sonora, né, que ele conseguia ouvir lá dentro de casa, e o interfone. Quem chegasse ali, interfonava, e se ele quisesse receber, ele recebia. O povo tentou algumas vezes, depois nunca mais foram lá. Esse missionário nunca era incomodado durante o dia. Ele saía dali à noite, dirigia o culto. Quando terminava o culto, ele nem ao menos ficava para se relacionar com as pessoas. Quando os irmãos estavam fazendo a oração final, ele já estava entrando no carro. Essa missão, se já não faliu, ela vai falir. Se não trocaram o missionário, ela vai se acabar. Ou já se acabou. Porque não é possível missão sem relacionamento. Sem que você receba, acolha, converse, ouça, aconselhe, discipule, visite. Eu preciso saber que cargas o meu povo está carregando. E eu preciso entender que essas cargas, independente de eu ter um salário, de eu ter uma casa, de eu ter segurança alimentar, essas cargas, elas também são minhas. O missionário, a casa, precisa ser um lugar de paz, de socorro e de felicidade. O missionário não pode viver às margens do problema do povo. Você não pode fingir que o problema do povo não é seu problema. Não pode viver de maneira isolada daquilo que está acontecendo dentro da comunidade que o Senhor te confiou. Também não deve ter uma atitude paternalista, ou seja, ter um comportamento que resolva o problema de forma imediata, mas não o resolva a longo prazo. Essa visão o missionário deve ter. Qual é o principal problema do povo? O povo é analfabeto? Então, qual seria a atitude paternalista? Eu simplesmente ficar lendo para eles ou ajudando eles a memorizar. Qual seria uma atitude de impacto nessa comunidade? Começar uma classe e alfabetizar esse povo. Agora, às vezes, o missionário ele não quer fazer isso porque isso vai comprometer parte do seu dia, porque isso vai lhe dar trabalho extra. Se você não quer trabalho extra, eu desaconselho a obra missionária. Vá fazer outra coisa, não tem problema. Agora, se é para vir para a missão, esteja disposto a ser um missionário que faz a diferença. Tenha sensibilidade humana, sensibilidade espiritual e sensibilidade social. Peça a Deus que lhe dê estratégias. Se o problema do povo é a fome, que tal plantar uma horta? Que tal iniciar aí um projeto de avicultura para que você tenha ovos? E uma vez que esse projeto dá certo, você vai orientando o povo para que eles tenham esses projetos em suas casas também. Em uma de nossas bases, inclusive no Marajó, nossa missionária teve uma ideia sensacional. Ela perguntou ali nos arredores por que não se criava galinha, por que não tinha horta. E lá nessa comunidade avisaram para ela que não era possível, porque a área era alagada, então era difícil. Ela iniciou um projeto de horta suspensa. Colocou as varas, fez ali um estrado, uma base de vara, 1 metro acima do solo, colocou a terra ali dentro, fez um canteiro e plantou. E fez a mesma coisa com a criação de aves também. Deu certo, deu tanto certo, que ao reproduzir esse projeto na casa de um dos ribeirinhos, onde ele entrou com um preparo, ele que tirou as varas, ele que fez a estrutura, ele colocou a terra, ela doou as sementes. Deu tão certo que esse ribeirinho começou a colocar essas verduras e esses ovos na canoa e passou a vender em outros rios. Olha que extraordinário. Uma atitude simples, mudando a história de uma família, causando um impacto na economia de um povo. Mas para isso, claro, tem que meter a mão na massa, tem que trabalhar. Vocês que têm me acompanhado ao longo desses vídeos, que seguem no Instagram, de vez em quando estão acompanhando alguma coisa que eu estou falando sobre isso. Eu plantei na Bolívia, eu plantei no Peru, eu trabalhei sempre em áreas indígenas, em áreas no meio de selvas gigantescas, mas eu procurava ali, de alguma maneira, sempre produzir alguma coisa. Não só para mim, para o meu bem-estar, quanto também para o bem-estar e para o exemplo, né, do povo a quem eu estava servindo. Quando nós olhamos para a Bíblia e falamos sobre caráter missionário, nós vamos encontrar um missionário que é um missionário que eu admiro profundamente, Barnabé. Dia desses nós vamos falar só sobre ele, porque ele nos ensina muita coisa. Você não tem noção
de como a vida de Barnabé é uma vida rica em ensinamento e em exemplo para os missionários de hoje. Mas hoje eu quero pontuar apenas algumas coisas especificamente. Primeiro, ele era um missionário generoso. Olha, o egoísmo não pode estar no coração de alguém que trabalha com missões. Você não pode ser egoísta, não pode ser alguém que vive só para você, só para a sua necessidade, só para resolver o seu problema. A generosidade é imprescindível. Um exemplo da generosidade de Barnabé foi que ele vendeu uma propriedade, talvez em Chipre, uma propriedade privada sua, e ele trouxe esse recurso e depositou aos pés dos apóstolos para que as necessidades dos membros mais pobres da igreja de Jerusalém fosse suprida. Olha que coisa bonita. Ele fez isso porque ele quis fazer. Ele não recebeu uma revelação especial. Às vezes a pessoa fica esperando, se Deus tocar no meu coração. Não precisa, está escrito. Você ser solidário é aquilo que Deus espera que o céu seja. É a expectativa que você seja. É a expectativa do céu sobre você. E eu sei que a carne não quer isso. A sociedade não quer isso. Mas Deus quer. O povo espera. A expectativa do céu é essa. Então, seja solidário com aquelas pessoas, não só que procuram você, mas aquelas pessoas que você observa. O seu próximo também é aquele em cujo caminho você se coloca. Quando você observar uma necessidade e você pode suprir, supra, faça isso. Esse é o testemunho que você dá, sem falar nada. É uma pregação, sem precisar estar com o microfone na mão. E quem recebe, fica aí com essa experiência, né, positiva da obra missionária, do missionário. Outra característica dele é que ele era alguém generoso com o colega. Uma coisa interessante, hein? Você mesmo sendo missionário, você pode abençoar outros missionários. Porque às vezes você fica com essa ladainha, né? Mas eu ganho tão pouco, é só um salário. Olha, invista em uma terra fértil. Veja como investimento. Você pode colocar o crédito no celular de um colega, R$20. R$20. Você está investindo em uma terra fértil. Você pode, quando receber, que tal mandar R$10 para o seu colega missionário tomar um sorvete quando for à cidade? É uma gentileza, fortalece o relacionamento, é um investimento no ministério do outro. E a generosidade, amados, chama a atenção de Deus de forma, assim, gigantesca. Eu tenho um grupo de missionários muito solidários. No nosso grupo, no WhatsApp dos missionários do Campos Brancos, quando um missionário tem uma necessidade extra, ou dele, ou de alguém da comunidade dele, que é muito comum que isso aconteça, colocam lá, e os missionários começam a colocar o comprovante das ajudas. R$5, 10, 8, 12, mas a campanha rapidamente chega ao fim. E eu vejo essa solidariedade. E tenho visto como Deus tem abençoado os mais generosos. Agora, não é só isso. A generosidade com o colega também é importante. Eu ouvi, dia desses, em um seminário de missões onde eu estava ministrando, alguém falou em tom de brincadeira. Ele disse assim: rapaz, essa classe de missionários aí, ô classezinha desunida. E o que me levou a pensar profundamente sobre isso? É, às vezes, o missionário que, para que ele se sinta mais importante, ou para que ele queira que a obra que ele está fazendo se destaque, ele humilha o outro, ele rebaixa o outro, ele ataca o outro. E nós não vamos avançar se nós não tivermos isso muito claro. Olha, nós fazemos parte de um mesmo exército. Ou nós vencemos todos juntos como irmãos, ou pereceremos todos juntos como tolos. Eu preciso entender que a vitória do meu colega é a minha vitória. E se ele faz alguma coisa melhor do que eu, então, glória a Deus. Eu vou aprender com ele. Agora, o missionário arrogante, o missionário egoísta, o missionário vaidoso, ele não aprende com quem sabe. Ele persegue quem sabe. Ele vai procurar defeito em quem sabe. E isso é algo que prejudica intensamente o ministério de quem tem esse comportamento. Como é que Barnabé era generoso com o colega? Ele recomendou Saulo de Tarso, porque os irmãos em Jerusalém
estavam desconfiados acerca do caráter de Saulo. E ele vai e dá o testemunho. Ele é um cristão verdadeiro, ele é uma bênção. Fale bem dos seus colegas. Quando você fala mal de um colega, isso depõe mais sobre o seu caráter do que sobre o trabalho do outro. Se você viu que o seu colega missionário cometeu um deslize, você não contamina o coração de uma terceira pessoa. Vá com essa pessoa e converse diretamente com ela, converse diretamente com ele. Uma atitude amorosa, uma atitude de quem quer ver o outro vencer, quem quer ver o outro feliz, quem quer ver o outro tendo sucesso em sua missão. Você precisa ser um missionário acolhedor. Algumas pessoas você vai amar de graça, outras você vai precisar de graça para amar. Mas olha, independente disso, é preciso que fique claro o seguinte, olha só, vem comigo, me acompanhe aqui, não me perde agora. Tá? Você não precisa gostar de todo mundo. McKellen, que absurdo! Você gosta de 100% das pessoas que convivem com você? Você gosta de 100% das pessoas que estão na sua vida? Uau! Depois me diz como, tá bom? Me manda aí uma mensagem me explicando como você consegue. Quando eu digo que você não precisa gostar de todo mundo, eu estou falando que o seu comportamento não depende de gostar. Nós não somos obrigados a gostar de todo mundo, mas a Bíblia nos manda amar todo mundo. Porque o amor não é um sentimento, é um comportamento. Eu posso ter um comportamento amoroso com você, mesmo que você me critique, me ataque, fale mal de mim, mesmo que você não concorde com o meu ponto de vista, mesmo que eu não goste de você. O céu espera que eu me comporte de maneira amorosa, porque o amor é um comportamento. Então, missionário, coloca o teu sentimento aí em relação ao teu relacionamento com aqueles que convivem contigo, coloca o teu sentimento de lado e entenda que o céu espera que você se comporte de determinada maneira. Esse é um erro que muitos têm cometido. Não se atentar para o comportamento do que o povo está falando sem usar palavra. Nem todo pedido de ajuda é feito claramente. Nem toda pessoa que está sofrendo deixa isso claro para você ou pede ajuda diretamente. Por isso que a gente volta a falar da sensibilidade. Não há missão sem se relacionar com o povo. Não há missão sem que o missionário busque solucionar esses problemas locais. Outro ponto importante para o missionário em relação a caráter é saber resistir e esperar. Saber aguardar quando os momentos difíceis, quando o dia mau na missão chegar. Sabe que o dia mau na missão ele chega trazendo desânimo, ele chega trazendo tristeza, ele chega trazendo solidão, chega trazendo vontade de ir para casa, ele chega trazendo desespero, angústia. O dia mau às vezes chega trazendo uma doença, um diagnóstico inesperado, o sofrimento de alguém que nós amamos, que ficou em casa e agora essa notícia chega, assim, como uma bomba para o coração do missionário que está na missão. Quando ele se compara com outros missionários que estão em campos melhores ou que estão vivendo uma fase melhor em seu ministério, esse sentimento também chega como uma bomba. Mas o que fazer, então, quando esse sentimento chegar? Viva hoje, faça o que tem que ser feito hoje. Esses sentimentos, eles são como uma onda. Eles vêm e vão. Nem tudo o que você pensa é verdade. Combata esses pensamentos com o que está escrito na palavra. Quando a insegurança chegar, você pensa, o Senhor está comigo. Ele é o meu Deus, a minha glória, Ele é o meu escudo. Os anjos do Senhor estão ao meu redor. O Senhor é o meu sentinela. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Maior é o que está comigo. Usa a palavra para combater essas crises. Você vai ficar sozinho para sempre. Você foi esquecido nesse campo. Lembra que ainda que teu pai, tua mãe te esqueçam, te abandonem, o Senhor jamais te abandonará. Como será o meu futuro? Como eu vou viver? De que eu vou me sustentar? Como vai ser a minha velhice? Lembra que o Deus que cuidou de você até o dia de hoje
é o que continuará cuidando até o último dia de sua vida. Um Deus que não dorme, um Deus que não se esquece, um Deus que não se distrai, um Deus que está atento, um Deus que está vivo, um Deus que observa. O Deus das missões está em movimento por ti, por tua casa, pela tua família, pelo teu futuro. Há um memorial onde os teus dias estão escritos. Descansa nessa certeza. Não saia do campo aí por causa de um turbilhão de emoções, por causa de um turbilhão de confusão. Nós somos atacados todos os dias. Ontem, no finalzinho da tarde, 6 da tarde, eu tive um desses momentos em que minha mente foi atacada, chorei, orei, mas combati com a palavra. Eu não estou só, o meu Senhor está comigo. Ele é a minha rocha, Ele é o meu porto seguro. Então, missionário, resista a esses sentimentos que querem atrapalhar a sua caminhada. Tenha fortitude, o comportamento aí de quem crê, mesmo quando a sua fé estiver abalada por alguma circunstância. Faça a próxima coisa. Faça o que precisa ser feito. Deus paga a obediência. É muito melhor você sofrer no centro da vontade de Deus do que sofrer em um palácio. É muito melhor você sofrer sabendo que o céu está ao teu favor do que você sofrer sabendo que está fugindo, do que você sofrer sabendo que está no lugar errado. Tenha paciência. Enfrente os desafios diários. Não é fácil. Mas saber esperar é uma qualidade que o missionário precisa ter. Saber esperar em tudo, saber esperar as bênçãos, saber esperar as promessas, saber esperar os resultados. Às vezes, as coisas não acontecem como você quer. Quem tem uma visão romântica da missão, acha que vai chegar e todo mundo vai gostar dele, e ele vai pregar sermões extraordinários, e o povo vai vir à frente chorando, e aquela comunidade toda vai se amar e vai viver em comunhão. Quem está no campo sabe que não é bem assim. Tem aqueles que não vão gostar de você e tudo bem. Ninguém precisa ser uma unanimidade. Tem aqueles que vão lhe perseguir, tem aqueles que vão falar mal de você, tudo bem também. São comportamentos muito inerentes aí à pessoa, à humanidade. Saiba conviver com isso. Em relação à perseguição, você vai ser perseguido em qualquer lugar que você for. Pergunte aí para o CEO de uma grande empresa se ele não é atacado, perseguido, caluniado, ameaçado. Ele é. Só que nós passamos por tudo isso sabendo quem é o nosso inimigo, quem é que está por trás arquitetando tudo isso e sabendo que nós temos em quem confiar. Nossa esperança e nossa confiança está nele. Então não viva idealizando uma outra missão, idealizando outro lugar, idealizando outro estilo de vida. Deus te colocou aí. A realidade é essa. Seja feliz aí. Produza aí, plante aí, colhe aí, seja uma bênção aí. Entenda essa missão não como algo que, eu vou ficar 2 anos e eu vou sair. Não, coloca toda a força do teu coração, todo o empenho da tua alma nesse lugar. Viva, como dizia Martinho Lutero, como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e já fosse voltar amanhã. Já pensou se soubéssemos que ele ia voltar amanhã? Nossas prioridades do dia de hoje iam mudar completamente. Então, tenhamos essa expectativa da eternidade. Resista. Resista à tentação, resista aos ataques, resista aos sentimentos. Resista e fique firme. Olha, eu li dia desses que sempre que um homem quiser ir para longe de Deus, o diabo tem uma canoa preparada para ele. E é verdade. Não menospreza a tua vida espiritual, o teu momento com Deus. Não abra concessões. Abrir concessões, abrir exceções é muito complicado. Ninguém acorda numa quarta-feira dizendo assim, que dia lindo, hoje eu vou cair e vou acabar com o meu ministério e vou destruir minha família. Não, isso é semeado ao longo das semanas, ao longo dos meses, e um dia acontece. Então vigia tua mente, vigia teu pensamento, guarda o teu coração. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você assiste. Encha a sua vida de coisas que serão importantes para você e para um ministério que você desenvolve. Que você alimente-se constantemente daquilo que é bom, perfeito, justo e agradável. E o nosso último ponto, seja coerente no testemunho. Lembra de uma frase antiga? Um homem estava pregando e alguém passou lá fora e gritou, o
O que tu és fala tão alto que eu não posso ouvir o que tu dizes. É porque o testemunho do cidadão era diferente do seu discurso. Eu não posso ter uma vida prática divorciada das minhas ações, porque minhas palavras, elas não terão autoridade, não terão poder de convencimento para ninguém. Então, o meu estilo de vida precisa ser no lugar onde a minha teoria e a minha prática se encontram. O caráter e as obras precisam manifestar a quem o missionário serve. Eu não posso ser um missionário, dever no comércio, me esconder dos meus credores, pegar emprestado coisas e não devolver, não ter responsabilidade com aquilo que Deus colocar na minha mão. Eu preciso cuidar, preciso ter zelo. E esse zelo, ele vai ali, passa por todos os âmbitos, né? Desde o cuidado com uma louça, ao uso de um equipamento, ao uso de um automóvel. Eu soube recentemente de um missionário que não verificou a água e o óleo do motor, o motor fundiu. Quer dizer, prejuízo gigantesco aí, porque ele não teve esse cuidado de observar. Então Deus te entregou uma moto, te entregou um carro, te entregou equipamento, zele, mantenha ele limpo, faça a revisão constantemente. Tudo isso aí é testemunho também. Não adianta você ter PhD em psicologia se você não se relaciona, se você não cuida do seu testemunho, se você não cuida dos bens que o Senhor te confiou. Será um péssimo testemunho para a comunidade. O missionário coerente vê o que prega ganhar forma em sua vida pessoal. Olha, muito forte isso. Lembra que Jesus, naquele tempo, muitos mestres, doutores da lei ensinavam, mas quando Jesus ensinou, a multidão se admirou de sua doutrina porque ele ensinava como quem tem autoridade. O que dá autoridade ao missionário? É um sermão, é a prática, é a obediência, é eu saber que eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade ali. A verdade me respalda, a verdade ela traz transparência às suas ações, ela traz leveza, ela traz segurança. Não adianta, por exemplo, a gente pensar que só o conhecimento técnico, só as ferramentas são importantes, né? Eu preciso concluir com isso. Não adianta eu pensar só no preparo técnico. Não que ele não seja importante. O conhecimento técnico, ele é importantíssimo. Agora, ele não resume a missão, tá? Missão é relacionamento. Missão é saber ouvir, falar a seu tempo. Nós precisamos pastorear a nós mesmos, ir corrigindo isso em nós, ir melhorando a cada dia. Nenhuma técnica compensa o trabalho exercido com amor e conforme os princípios bíblicos estabelecidos. Fica com essa reflexão. Lembrei de uma índia uma vez, que ela estava segurando um bebezinho, e eu cheguei perto dela, conversar com ela, peguei essa criança, fiquei com ela no meu colo, beijando, cheirando. Aí ela disse assim: missionária, a senhora gosta do meu filho, mas aquele missionário ele não gosta. O que me chamou a atenção é que o missionário, pouco antes de mim, havia feito a mesma coisa. Ele pegou a criança, ele cheirou, ele beijou, ele abraçou e depois deu para a mãe. Eu disse para ela: como você sabe que ele não gosta e que eu gosto? Ela disse: eu vi nos olhos dele. O povo observa você mais do que você imagina. Eu até lembrei que teve uma ocasião, eu estava no campo, estava em uma tribo. E essa semana, em especial, eu tirei um tempo diferenciado para orar. Eu fiz essa campanha de oração a semana toda. No domingo eu preguei. Quando eu estava terminando ali, apagando a lamparina, né? Manda essas providências de final de culto na selva. Um índio falou pra mim assim: irmã, essa semana você orou mais, né? Eu fiquei chocada. Ele percebeu que eu tinha orado mais. Então, missionário, você é um livro. Tá todo mundo lendo você. Seja uma leitura que seja feita para a glória de Deus. Eu desejo que você vá além na vocação que Deus lhe deu. Que esse trabalho prospere. Eu desejo de verdade que a missão que o Eterno te confiou seja incrível.